Muito boa noite a todos e a todas. Obrigado por terem vindo à sessão solene do 145º aniversário da Filarmónica Recreio de Santa Bárbara. Como o seu padre disse há pouco na missa, muito bem, esta celebração deveria ser no dia 4 de fevereiro, que é o nosso dia, o dia também da nossa padroeira, que este ano felizmente calhou no domingo, mas também felizmente nós tentamos aproveitar esses momentos para estar unidos e estar em família. E felizmente para eles, se calhar infelizmente para a Filarmónica, que é um dos constrangimentos que em solidariedade tem, nós temos muitos dos nossos músicos que estão deslocados, seja para São Miguel, seja para o continente, nas universidades, e então conseguimos mobilizá-los, ou a grande maioria deles, para estarem connosco neste dia de festa, e só foi possível agilizar aqui a maioria para o dia de hoje. Infelizmente, os únicos que não conseguiram vir por esses mesmos motivos foram o Pedro Simões e a Ana Sousa, se não me falha a memória, mas todos os outros estão aqui e estão muito bem. Começo primeiramente por saudar a mesa, sou diretor regional da Cultura em representação do Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, sou Presidente da Câmara Municipal de Agrodeoísmo, Engenheiro Paulo Barcelos, nosso Presidente da Assembleia Geral da Filarmónica de Santa Bárbara. Um cumprimento também especial aqui às outras instituições barbarenses que estão representadas, Casa de Povo, Sport Clube Barbarense, Grupamento de Escoteiros, e um agradecimento, o primeiro agradecimento também muito grande, que é o Vasco Pernes, que há coisa de 2 semanas mais ou menos aceitou, num telefonema, que é sempre aquela maneira muito formal de se convidar as pessoas, aceitou o convite para vir participar aqui também neste nosso aniversário. Eu tenho uns papelinhos aqui, mas isto não é discurso feito, é só porque a idade já não perdoa e tenho que começar a escrever aqui alguma coisa nos papéis. E então, ainda tenho provavelmente um discurso feito, tenho só umas notas aqui apontadas. Isto é a terceira vez, enquanto Presidente da Direção da Filarmónica, que tenho a oportunidade de estar aqui neste púlpito para vos dizer algumas palavras. A primeira vez contei a história do menino, que pronto, tem feito o seu percurso aqui nesta casa. A segunda vez, que foi o ano passado, falei muito de gratidão, porque supostamente era um ciclo diretivo que estava a acabar, mas a vida prega-nos muitas partidas e houve a necessidade de quase que passar aqui mais um ano na liderança da Filarmónica. Portanto, ossos do ofício, e teve que ser. E então queria aproveitar este momento, acima de tudo, para fazer um balanço. Este ano queria fazer porque o nosso aniversário também nos possibilita isso, que é o facto de ser no final do ano. Normalmente é nos finais do ano que nós fazemos os balanços, seja nas contabilidades, nas empresas, nas equipas em que temos ouvidos, fazer aquela fase do balanço e de dar contas daquilo que foi feito. Esta direção fez um percurso que começou no dia 25 de março de 2018. Na altura nós fomos empossados e eu fiquei muito contente na altura por dar seguimento ao trabalho que vinha a ser desenvolvido pela direção do António Borges, que na altura estava já em gestão, porque infelizmente nos dias de hoje está cada vez mais difícil pessoas estarem à frente destas instituições, destas e de outras, mas felizmente que nós aqui na freguesia ainda temos bastante gente que se envolve e que faz dar vida a estas casas. E na altura, nós quando começamos, a Filarmónica celebrava os seus 140 anos, e embora não tivéssemos começado logo no início do ano, mas tentamos que aquela data semi-redonda fosse ali, houvesse algumas coisas ao longo do ano que fossem, de certa forma, sinalizando aquela efeméride. E o que aconteceu naquele início, e isto aqui muito sucintamente a nível musical e patrimonial e outras coisas que foram acontecendo, nós no ano de 2018 tivemos a oportunidade de regressar à Praça de Torres da Ilha Terceira, onde já não tocávamos há cerca de 15 anos. Foi um dos primeiros grandes desafios que essa direção e músicos, porque sem eles nada disto acontece. Nós na altura tivemos essa oportunidade, numa corrida 100% apiada, como se diz na nossa terra, numa corrida que não custou para nada, mas salvou-se a Filarmónica, e fizemos um trabalho que nos honra bastante.
E desde essa altura, também na altura, começamos logo a trabalhar nas questões patrimoniais aqui da nossa casa. Nós temos aqui a nossa sala de convívio e na altura também, fruto muito daquilo que são os apoios e a Câmara Municipal também à cabeça, juntamente com o Governo Regional, mas na altura nós, através de apoios da Câmara, conseguimos comprar logo 10 mesas e 20 bancos de função, para ter também a oportunidade de fazer aqui alguns eventos, ter mais alguma fonte de rendimento e também na altura criar aqui mais algum património para a casa. E depois os meses vão-se passando, as semanas vão-se passando e na altura criou-se em praticamente tempo recorde, nós cismamos, como se diz, junto ao pessoal, mobilizámos todos e fomos participar no desfile nacional das bandas filarmónicas no ano de 2018, já lá vão uns aninhos. Fomos na altura a primeira filarmónica da Ilha Terceira a participar, a segunda dos Açores, e muitos dos músicos e de quem foi ainda tem essas experiências bem vividas. Tivemos a oportunidade não só de participar no desfile nacional, como depois de ser recebidos e fazer o nosso 140º aniversário com o Sr. Presidente da República, num momento que eu, pelo menos para mim, jamais esquecerei. Quando voltamos nesse ano, na altura, o nosso aniversário, portanto, teve essa particularidade de ser celebrado lá fora, fizemos aqui a Eucaristia como habitual e tivemos também o concerto, só que o concerto já foi em vésperas de Natal, na altura foi no Teatro Angrense, com a participação também do grupo do Belcanos. Depois veio desde 2019, Carnaval, é sempre aquela festa que inicia o ano, isto sem falar daquilo que são as nossas procissões, as nossas coroações, os nossos Espíritos Santos. Depois veio as São Joaninas, são sempre também as festas maiores do nosso ano. Na altura tivemos a oportunidade de voltar a fazer um despique, ou concerto de alternância, ou como queiram chamar, na altura em intercâmbio com a Filarmónica de Nova Aliança de São José da Califórnia. Já havíamos feito anos antes com a Filarmónica de Livingston e no ano de 2019 também marcou aquilo que foi um dos grandes projetos estruturais desta direção. Nós concorremos a um apoio da Agrater para a compra de instrumental e num financiamento que foi uma brincadeira, entre aspas, para cerca de 30 mil euros, conseguimos ter muitos instrumentos novos, instrumentos em quantidade, mas acima de tudo em qualidade, e que felizmente é esse o apelo que nós fazemos sempre aos nossos músicos, que consigam estimar, porque um instrumento se for estimado tem uma durabilidade muito grande praticamente para a vida. E essa compra de instrumentos, juntamente com algumas outras pontuais que fomos fazendo desde 2019 para cá, permitiram que cerca de 70% do total dos músicos da Filarmónica tenham tido um instrumento novo. Isto são números que eu honestamente duvido que sejam alcançáveis na região, que também só se deve muito ao esforço que todos fizeram. Portanto, significa que 7 em cada 10 praticamente dos nossos músicos tiveram um instrumento novo. Há músicos que felizmente também têm os seus próprios instrumentos, portanto, se juntasse a esses instrumentos, daria este número certamente avançaria ainda mais, seria mais substancial. Na questão do património, voltamos a criamos, aliás, um arquivo musical na Sala de Regente. Ainda ontem com o Rodrigo estávamos lá e tem capacidade para cerca de 1000 capas, ele está já quase cheio, felizmente a nossa Filarmónica é carregada de história e acho que nessa parte ela também está condignamente preservada. No ano de 2019 também fizemos aquilo que se pode chamar a primeira internacionalização da nossa Filarmónica. Na altura recebemos aqui um grupo da Roménia através do programa Erasmus, que permitiu depois que alguns dos músicos também pudessem ter a experiência de ir à Roménia. Infelizmente, muito por culpa da pandemia, não se conseguiu fazer a segunda e a terceira fase do projeto, ou seja, para que todos os músicos tivessem tido a experiência, mas eu costumo dizer que o tempo também corrige muita coisa e temos um projeto que, se tudo correr bem, está já semeado, os músicos sabem o que é que eu estou a falar. Nós temos em cima da mesa a possibilidade de, para o ano, ir à Alemanha. Haja vontade, haja interesse, haja determinação, seguramente tudo se vai conseguir. E do ano 2019, isto a título muito pessoal, houve uma coisa que às vezes é nós percebermos como é que as coisas estão a funcionar do lado de fora. No ano de 2019 eu era mordomo das festas de Santo António e o desfile de abertura exigia-se muita música e na altura a comissão, também em articulação com o Rodrigo e com o professor Miguel na altura, nós conseguimos dividir a nossa Filarmónica e assegurar que o desfile de abertura fosse praticamente assegurado, com exceção do carro da percussão, que até havia, do carro do Brasil na altura, mas que haviam músicos nossos,
e foi um orgulho imenso e um gosto de estar numa tasca e a perceber que as coisas estavam a funcionar e estava-se a fazer muito com a prata da casa e com os nossos músicos. Fora nisso, no ano 2019, voltamos a ter neste caso, dois músicos, o João Rebelo e a Valéria, integraram os quadros da Lira Açoriana para o biénio 2019-2020, que acabou por ser só 2019, porque o bicho não deixou. E o bicho veio para cá, para esta casa, no início de 2020. Tivemos, felizmente, a oportunidade de fazer o Carnaval 2020, na altura, falando ali até com o Sr. Jamanel Alves, porque tem essas coisas muito bem documentadas. Foi dos anos em que recebemos, se não foi o ano que recebemos mais, andou seguramente, recebemos muito mais bailinhos, transformamos dentro do possível aquilo que é o nosso palco para aquilo que se exige hoje em dia, mas a partir daí a coisa parou. E isto era um mandato que inicialmente era de 2 anos, quanto muito, eventualmente 2 mandatos, vamos terminar quase com 5 anos. Na verdade, tivemos aqui um interregno de 1 ano e meio em que o Covid deu-nos aqui uns solavancos de para-arranca, mas felizmente nos adaptamos a isso. E uma das coisas que nos adaptamos foi fazendo uma gravação do hino do Espírito Santo, para quem se recorda, participaram não todos, mas muitos dos músicos, e foi uma forma de nós também nos adaptarmos. Aquilo foi na altura uma ideia nossa, em que a própria Câmara Municipal também depois quis associar e partilhou nas suas redes sociais, no seu Facebook, a Filarmónica também partilhou na sua página, e aquilo ao fim de 1 mês e meio tinha 60 mil visualizações, ou seja, eu acho que nós nunca fizemos, não temos bem noção disso, porque nunca fizemos um concerto para 60 mil pessoas, mas o que é certo é que 60 mil pessoas viram o vídeo. Continuamos, adaptamos aliás as nossas formações para um contexto de naipe, na altura fruto das exigências, mas acima de tudo para a Filarmónica nunca parar a sua atividade. No ano 2021 voltamos aos ensaios já quase a meados do ano, ainda assim conseguimos, num segundo projeto, acabar de adquirir mais outras 10 mesas de função e 20 bancos, portanto nós neste momento ficamos aqui com 20 mesas e 40 bancos que dá para fazer qualquer tipo de evento na nossa sala. E continuamos com a nossa formação interna para nunca se parar, que acabou com o primeiro arraial que nós fizemos aqui da Filarmónica no nosso parque de estacionamento. Felizmente tivemos a tal oportunidade de voltar a fazer a comemoração deste dia aqui ao vivo. E por fim veio o ano em que nós estamos, portanto o ano 2022, que começou com uma cara nova, uma cara que apesar de ser nova já era bastante conhecida na nossa casa. Novo maestro, Rodrigo Lucas, dos maiores corações que eu conheço, que me lembro desde sempre, e que para nós tem sido de facto uma aprendizagem, apesar destes serem poucos meses, mas acho que temos aqui connosco um diamante, saibamos estimar e que ele também possa ter motivação diária para estar aqui connosco. Voltamos às nossas cotas de rua, às nossas sanjoaninas, e fizemos o tal intercâmbio iniciamos o tal primeiro intercâmbio que falei com músicos da Alemanha, quer na situação da Alemanha, quer na situação da Roménia, e aproveitando está aqui a professora Nídia, eu faço um agradecimento enorme à Recreio dos Artistas. Isto que eu vou dizer é muito aquilo que eu me caracterizo enquanto ser músico e aquilo que eu valorizo muito nas filarmónicas, que é esta partilha. Portanto, nós ajudamos mutuamente uns aos outros sem olhar a cores, sem olhar a emblemas, e na altura porque foi uns em contexto de sanjoaninas, outro em contexto que o próprio programa assim o exigia, a Recreio dos Artistas foi a sede para que nós nos pudéssemos desenvolver essas atividades, e foi excelente a nossa relação institucional nesse aspecto. E voltamos também a participar numa tocata da Marcha Oficial, que já há muitos anos, eu recordo-me de participar no meu início, na minha atividade musical, mas depois nunca mais tínhamos participado. Voltamos a participar em 2022 e acho que honestamente a fazer muito bem a nossa parte. E depois veio aquilo que foi a situação que nos fez ficar aqui mais um ano de mandato, uma vez mais relacionado com a questão patrimonial, que acho que quem entrou talvez pelo lado de cima não viu, mas quem entrou pelo lado de baixo e não tinha vindo cá nas últimas semanas, nós adquirimos o antigo posto do Loito, o engenho, como era conhecido, e adquirimos e posteriormente demolimos, bem recentemente, para que se possa aqui transformar um bocadinho aquilo que é a nossa fachada.
E já vi pessoal a falar de lutas conseguidas. Eu honestamente acho que isto não foi uma luta nenhuma, porque ninguém andou aqui à porrada, como se costuma dizer, não é? Acima de tudo foi uma situação de diálogo, de cooperação, de cordialidade, e em que todas as partes falaram e se sentaram à mesa e conseguiram efetivamente desbloquear a situação. Uma dessas partes, uma vez mais, foi a nossa Câmara Municipal, porque sem o financiamento da Câmara, garantidamente, nós não tínhamos conseguido isso. Portanto, aproveitando também aqui a oportunidade ao professor Alan, agradecer por tudo aquilo que a Câmara nos tem ajudado. Não paramos por aí, isto foi em finais de agosto, portanto, a escritura, dias antes das festas de Santa Bárbara. Nas festas de Santa Bárbara conseguimos ainda assim estrear novo fardamento de rua, porque os nossos blusões e os nossos polos já estavam desportadinhos e gastinhos, não era? E então investimos em novos polos, em novos suetes, e conseguimos, ainda hoje temos a oportunidade de Angra, todos arrematadinhos, como se costuma dizer. O final do ano culminou também com 2 concertos, dois acontecimentos que marcaram muito aquilo que foi uma outra situação na nossa Filarmónica. Concerto do Dia Mundial da Música, no dia 1 de outubro, no auditório do Ramo Grande, na altura com a participação especial dos homens, ao qual eu aproveito também para agradecer a disponibilidade de terem vindo a colaborar connosco. É verdade que ensaiam aqui e fazem daqui do nosso palco um bocadinho a sua base e a sua sede. No entanto, hoje houve aqui uma situação que eu tenho que falar convosco, que foi um bocadinho aqui, não é dizer que foi publicidade enganosa, mas foi um infortúnio da vida. O nosso Patrício não, está de gripe e está mesmo ruinzinho, pediu imensas desculpas, mas não houve condições, e então optamos por não fazer. Portanto, nós tínhamos 2 números para apresentar no nosso concerto com eles. Seguramente que há de haver uma oportunidade de exibir aqui na nossa freguesia, porque já o fizemos nesse Dia Mundial da Música. E depois, em novembro, tivemos o concerto e a oportunidade de encher o Centro Cultural de Angra com o concerto dos Fadalade. E esse concerto marca o fim daquilo que foi a atuação da Filarmónica nas principais palcos desta ilha. Portanto, nós tivemos a oportunidade, ou pelo menos naqueles que têm maior assistência, nós tivemos a oportunidade de tocar na Praça de Torres, no Auditório de Ramo Grande, no Teatro Angrense e no Centro Cultural durante este tempo. Fora isso, continuamos a nossa aposta na formação musical. A formação tem que ser sempre a base deste tipo de instituições, com as escolas de música, com a Orquestra do Juvenil, que agora, embora neste período de Covid e pós-Covid suspendeu a sua atividade, mas que naquele período inicial foi determinante para a evolução musical dos nossos jovens e de muitos dos nossos jovens que compõem a Filarmónica. Continuamos o projeto de música nas férias, seja em 2018, seja em 2019, que até hoje, pelo menos para a direção, é o ano que funcionou melhor, isto naquilo que se fala, naquilo que tem a ver com a nível de ilha, ou seja, com o projeto a desenvolver com os jovens de lutas filarmónicas. E depois, em 2020, 2021 e 2022, face às circunstâncias, acabamos por fazer a formação a nível interna, mas nunca perdemos a matriz daquilo que era o projeto. Continuamos também a participar em formações organizadas ou por outras bandas ou por outras entidades. Tentamos fazer alguns daqueles que são os eventos típicos do nosso calendário anual e continuamos a ceder o nosso passo para aquilo que são as festas ou outras celebridades que outras instituições da freguesia queiram fazer, seja a festa da escola, a festa da catequese, a festa dos cabazes, etc, etc, etc. Para concluir, porque não sei quanto tempo é que já vai, mas a pessoa começa depois na escala, isso é o defeito, não é? Para concluir, queria também só dizer aqui 2 ou 3 notas. A primeira é que daqui a pouco nós vamos fazer uma homenagem a 2 pessoas muito especiais, 2 dos nossos músicos, que completam 25 anos de atividade musical ininterrupta, o Jerry Sousa e o Franco Portão. Eu ontem dizia no ensaio que 25 anos não são 25 dias, portanto, que sejam também eles uma inspiração para outros e outros que começam hoje. Nós temos a estreia em contexto de aniversário do Artur Mendes e da Melanie Portão e que possam também encontrar neles a inspiração para que daqui a 25 anos possam estar eles a fazer 25 anos e o Jerry e o Franco a fazer 50. Última nota, ou quase última nota, um agradecimento muito para toda a área do voluntariado. O voluntariado é a essência e é a matriz do funcionamento desta casa. Nós tivemos a possibilidade, mesmo com essas atividades todas, de reabrir o bar com o seu funcionamento durante a semana. O bar é sempre
uma principal fonte de financiamento desta instituição, porque dali vêm as receitas que pagam as despesas correntes de água, de luz, de mel e afins ao longo do nosso ano, e conseguimos também escalar aqui as coisas para que ao longo do ano conseguimos sempre assegurar o funcionamento do nosso bar. Um agradecimento também para a equipa que habitualmente costuma estar na montagem do pão, e para todos os outros que colaboram também com outras agregações de fundos que nós fazemos, seja as barraquinhas que já fizemos na altura em anos passados ali na Praça Velha, takeaways, eventos de porco no espeto aqui, cozeduras de pão, etc, etc, etc. E por fim, um agradecimento mais que justo aos nossos colegas, aos meus colegas neste caso, de direção, e quando escrevo aqui a palavra direção, escrevo Conselho Fiscal e Assembleia. É uma das coisas que ao princípio metia muita impressão aqui na nossa Filarmónica, porque quando se marca uma reunião de direção vai toda a gente, e às vezes quando tem muita gente, se diz opinião a muita gente, vais ter 1000 opiniões diferentes, mas é uma coisa que eu acho muito bonita na nossa casa e que me rendia isso, que é quando nos juntamos todos e tentamos agir sempre pelo normal funcionamento e para o bom funcionamento da instituição. Acabo dizendo os sonhos que para já ficaram na gaveta, fruto de muitos contextos. Eu falo sempre na situação da digressão aos Estados Unidos, é uma coisa que espero que possamos um dia realizar, seja para o ano, seja daqui a 2, seja daqui a 10, porque acho que a nossa diáspora merece nos ver também lá, e nós temos condições para ir não só em Filarmónica, mas também com outra variedade de projetos que podemos apresentar de forma diversificada e com muita qualidade. Gravação do CD, nós tínhamos apoio para gravar um CD, mas infelizmente agora temos que voltar aos ensaios com mais intensidade e estabelecer um dia este objetivo. Nós temos gravações não oficiais, entre aspas, de algumas atuações nossas, mas falta-nos aquela gravação de estúdio, aquela gravação com qualidade de som editada e trabalhada. E por fim, obras estruturais na sede. Temos começado. Vamos ter provavelmente novidades, porque assim exigem durante o mês que vem, de janeiro ou de fevereiro, no início do ano, temos que ter novidades. Ontem foi um dia um bocadinho complicado com o tempo e alguns dos nossos problemas são bastante visíveis, mas infelizmente a nossa parte nova, salvo seja, como costumamos dizer, a nível de teto está com bastante mais complicações e infiltrações do que a parte antiga, e é uma situação que nós temos que resolver já, porque é nessa parte que temos o nosso ninho, que é a nossa sala de ensaio, o nosso local de trabalho, com essa expressão, e antes que a situação se torne bastante mais complicada, é lá que nós temos que intervir. E eu vou terminar exatamente como comecei, com uma frase que não é minha, mas é de uma pessoa que eu gosto muito, e ele tem no seu telemóvel um bloco de notas com frases que às vezes vou dizendo, mas ele agora, eu hoje vou usar a frase dele, e é uma frase que nós usamos sempre quando começamos cada ensaio, e o Rodrigo diz assim: boa noite a todos e obrigado por terem vindo.